Ai, ai, lado esquerdo, rapaz, esse homem que tem um sobrenome que por si só abre portas em todos os lugares que ele vai. Antes de mais nada, eu tô em débito com ele faz tempo, porque eu acabei não fazendo a entrega, não deu tempo de encontrá-lo. Quando a gente se encontrava no Limeirão, eu não estava com o troféu e vice-versa, mas hoje esse troféu estava em meu carro. Simplesmente Richard Drago, o maior diretor da história da Associação Atlética Internacional. E o mais legal ainda, quem patrocinou o troféu foi o Grupo Aroeira do filho dele, o Richinha Drago, que é o nosso convidado hoje. Melhor presidente, eu coloquei diretor, mas pode incluir como presidente também, de 75 a 2020. Passo-lhe esse troféu que eu tenho certeza, eu fico me imaginando eu recebendo um troféu em nome do meu pai. A gente é muito parecido com a ligação com os pais. E eu sei o quanto seu pai representava para você e o quanto ele fez você gostar do futebol e da Internacional. Nada mais merecido. Receba o troféu de Richard Drago, o melhor presidente da história da Inter, Richinha Drago. Obrigado, Edmar. Agradeço. Eu que agradeço. Bom, boa noite a todos. Edmar, Marcelo, Marquinho, Tiagão. Boa noite a quem nos assiste. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a esse troféu, que foi um prazer ter participado dessa eleição juntamente com o Marcelo, com o Marquinho, e ter esse reconhecimento, ver esse reconhecimento por parte da torcida leonina, por parte dos seus ouvintes, pelo meu pai, né? Isso daí, quem sofreu com ele, quem viveu com ele o dia a dia da Internacional, as dificuldades, os bons momentos, tudo que ele passou, sabe que foi merecido. Então eu fico muito honrado em receber em nome dele. Coloque aqui em cima. O motivo da vinda do Richinha aqui, olha, eu vou te contar, o Richinha é muito conhecido, um sobrenome muito forte, mas eu acho que nunca, nos últimos anos, o nome do Richinha Drago foi tão falado e comentado quanto nesta, vamos colocar, abre aspas, confusão na Internacional. Você também está assustado, né? Porque a todo momento o seu nome é colocado nessa confusão. E o motivo também pelo qual você está aqui no nosso programa hoje foi ontem a notícia trazida pelo Marcelo Pilon de que você acabou entregando uma carta de renúncia, e essa carta vazou, todo mundo teve acesso, e você não faz mais parte do comitê suprapartidário. Então, um comitê que tinha 21 pessoas, 21 membros, agora tem 20. Primeiro de tudo, o motivo pelo qual você saiu deste comitê, e eu particularmente vi o conteúdo desta carta que você colocou, e é um conteúdo bastante forte. Então, por gentileza, porque aqui o nosso programa é democrático, todo mundo tem espaço para poder falar, e a gente entende que chegou o momento de ouvi-lo também, Richinha. Eu agradeço, Edmar. Em primeiro lugar, eu acho que não precisava ter chegado nesse ponto, tá? Realmente eu estou assustado porque as notícias vêm acontecendo, né? E eu acho que não precisava, isso tudo poderia ter sido resolvido lá atrás, internamente, tá? Isso eu quero deixar bem claro. Mas ontem, quando o Marcelo me procurou, né, e perguntando como estava indo a reunião, as reuniões da comissão, eu falei, Marcelo, você não está sabendo, né? Eu não estou mais. E, para surpresa dele, eu falei, não, se você não está sabendo ainda, todo mundo já está, eu vou te mandar a carta, tá? Eu mesmo mandei para o Marcelo, porque eu acho que a gente tem que ser transparente, e realmente as condições que fizeram eu tomar essa posição foi porque a gente está desde 21 de março, a data da saída do Thiago Gasparino, da Internacional, a gente está buscando um melhor entendimento por parte do presidente, tá? De que a gente deve tomar algumas atitudes dentro da diretoria, dentro da Internacional. E como isso não veio ocorrendo, o vice-presidente Orrigo acabou pedindo a sindicância, tá? Que já é de conhecimento de todos, e através dessa sindicância, conversando com conselheiros, com pessoas importantes na cidade, leoninos, fizeram a gente entender de que essa sindicância poderia ser muito prejudicial para o Leão, tá? Poderia tomar proporções aí que não fosse o ideal. E o Rigo entendendo isso, eu também entendendo isso, cedemos, criamos essa comissão, essa diretoria suprapartidária
para que a gente, com o nível das pessoas que entraram nessa comissão, a gente entendeu que seria importantíssimo para o Leão. Aliás, eu passei, a reunião do conselho foi na segunda-feira, eu passei a terça-feira assim, vibrando, montando ideias e tal, porque eu achei que todo mundo ia chegar e realmente participar da vida do Leão, o que iria mudar, porque era o que justamente a gente vinha reclamando, a falta de transparência, a falta de compartilhamento das atitudes, e não foi isso que aconteceu, tá? Não foi isso que aconteceu. Eu posso detalhar mais na sequência, mas a minha decepção foi que as coisas, infelizmente, os membros estavam mais propensos apenas a votar pautas do próprio Lucas, tá? O que não vai adiantar, na minha opinião, não vai resolver. Então, para ficar dando murro em ponta de faca, eu prefiro sair, porque tá aparecendo um opositor, como cheguei até a ser citado, e não é isso a ideia. Exato, você ficou um tanto quanto chateado quando te colocaram como opositor. Como dizendo, olha, o Richard tá contra a Internacional, e não foi isso. Justamente, o que eu queria passar para vocês é isso. Em momento algum, porque é tido como uma questão política, tá? Então, tudo isso está sendo tratado como uma questão política. E não é política. Em momento algum, da minha parte e da parte do Rafael Rigo, vice-presidente, tá? Nós tratamos isso como política. Tanto é que nem eu nem ele somos candidatos e não apoiamos hoje nenhum candidato, tá? A questão é que a gente, fazendo parte da gestão, principalmente o Rigo, sendo vice-presidente, ele tinha direito de participar das decisões, de ter acesso a informações, coisa que estava sendo negada a ele, e negado mesmo. Então, nós começamos a divergir, e essa divergência foi indo, e nós não éramos sozinhos, tá? Dentro da diretoria, nessa divergência, essa é a realidade. Mas a partir de um certo momento, não sabemos ao certo o que foi usado contra nós, mas acabamos ficando nós dois e sendo chamados de opositores. Então, não, isso não, de forma alguma, tá? Porque a oposição, na verdade, seriam candidatos contra o Lucas. Sim. Tá? E nós não somos contra o Lucas. Nós não fizemos oposição, nós somos contra a gestão. Eu já falei lá atrás, eu sou diretor da Internacional, escolhido pelo Lucas, mas eu não sou advogado do Lucas. Entendi. Quanto à possibilidade do Rigo tomar a mesma decisão que você tomou? Olha, porque vocês estão hoje andando no mesmo caminho, tendo as mesmas ideias, compartilhando com as mesmas decisões. Sim. Agora você sai, entrega a carta. O Rigo pode fazer o mesmo? Não acredito. Não acredito, até porque ele é a pessoa que fez o pedido da sindicância e ele precisa acompanhar até o fim essa sindicância, porque agora o que nos resta é acompanhar para que essa sindicância seja seriamente analisada. Antes das perguntas do Pilon e também do Marquinhos, a saída do Roger, como foi? Foi a gota d'água para a decisão que você tomou? Vamos lá. Importante sua pergunta. Eu quero deixar muito claro, porque foi colocado para as demais pessoas que poderia ser isso. Quero deixar muito claro aqui que em momento algum a questão campo tem a ver com tudo isso que está acontecendo, tá? Em momento algum. Até o dia em que a gente estava participando da diretoria, já com divergências desde o dia 21 de março, tá? Mas até o dia que a gente estava participando, tanto Fausto, quanto Lucas, quanto Richinha, quanto Rigo, eram favoráveis à permanência do Roger, tá? Isso daí é fato. Perdemos a classificação, tá? Antes disso, a gente já não estava se falando mais, tá? Desde o jogo em Pouso Alegre que a gente foi, a gente já não estava falando mais com o Lucas. E o que acontece? Foi tomada uma decisão por parte do Lucas e do Fausto, tá? Ok, não tem problema. Eu acho que, se você falar para mim se é favorável à permanência do Roger, até então todos nós éramos e entendíamos que ele tinha o direito, até porque, em primeiro lugar, foi combinado com o Roger que ele faria o Paulistão. Claro que teria que se analisar a campanha. Agora, como que você vai analisar uma campanha de um técnico que teve jogadores que não foi todos indicados por ele, a maioria não, tá? Que teve o número de desfalques que ele teve, tá? Então,
Em primeiro lugar, é parar e pensar. Ok. Segundo, isso daí foi levado para a reunião suprapartidária, tá? Na quarta-feira, da seguinte forma. É aí que começa o negócio. Foi levado da seguinte forma. O Roger nos procurou, palavras do Lucas. O Roger nos procurou e falou que tem uma proposta do Atlético e que a gente precisa resolver se ele vai ficar ou não. Todo mundo falou, mas como a gente vai resolver agora isso? Nós temos nós não sabemos quem vai ser o presidente, não sabemos quem vai ser o CEO, como vamos resolver quem vai ser o técnico? Então, vamos fazer o seguinte, vamos falar para o Roger ficar à vontade, tá? Caso ele ache que seja o momento dele fechar, ele fecha, porque nós vamos resolver mais para frente. Pô, achei ótima decisão, inclusive foram palavras minhas. No dia seguinte, ligaram para o Roger falando que ele estava demitido, porque, inclusive, falando que por questões técnicas, questões do auxiliar do João, que parece que não estava contento. Então, isso eu não acho justo, porque fecha as portas pro Leão, tá? Eu acho que o Roger, ele é um puta de um profissional que jogou bola, vestiu a nossa camisa com garra, foi muito importante dentro de campo, encerrou a carreira aqui, assumiu como gerente de futebol, foi embora triste porque queria ter ficado, mas todos entendemos que não era o momento para fazer um Paulistão, voltou com a proposta de que ficaria, tá? E claro que a gente poderia, futebol, Roger, não deu certo, a gente não vai tocar o projeto do Paulistão, assim como outros fizeram com a gente, era projeto para seguir na Série D e não seguiram. Então, acho que não teria problema, mas a forma como o Roger foi tratado não foi a melhor forma, tá? Isso foi... Você acha, então, que o mais certo seria a permanência do Roger e a saída do Fausto? Eu não digo que seria a permanência do Roger e a saída do Fausto, até porque o Fausto também entrou numa bucha aqui, tá? O Fausto chegou num momento que ele, no fim, eu não queria estar na pele dele, entendeu? Porque tudo isso, nada é culpa do Fausto, tá? É culpa do Lucas que está tratando dessa forma, escondendo o salário do Fausto, escondendo que o Fausto já estava trabalhando na Inter. Então, isso tudo foi criado, foi gerando uma certa antipatia, vamos dizer assim, pelo trabalho do Fausto, pela forma como foi conduzido, tá? Agora, em momento algum, eu acho que podemos falar, um vai embora e outro fica. Eu acho que se for considerar campo, o que aconteceu dentro do campo na Série D, eu acho que tem que ser os dois, certo? Agora, se for considerar capacidade de trabalho, o Roger, o próprio Fausto falava que estava abismado de ver o nível de treino que o Roger fazia. Todo mundo fala, até os próprios jogadores. O vestiário do Roger, é brincadeira. O poder que o Roger tem de carisma, de trabalhar o emocional das pessoas, a consideração que ele tem por todo mundo, eu acho que é um cara que nós vamos ver brilhar, tenho certeza, tá? E, cara, pela amizade que eu fiz com o Roger, eu desejo para ele muito sucesso. Acho que o momento não era para ele ficar na Inter mesmo. Falando em Roger, eu vou começar com o Marcelo, porque ele sempre defende a tese de que dentro de campo o Roger foi o melhor treinador que a Internacional teve nos últimos anos. E continua sempre falando. Todo o programa, quando surge o nome do Roger, o Marcelo faz questão de frisar isso. À vontade, Marcelo Pilon. Bom, Richinha, primeiramente agradeço não só pela amizade, como também pela confiança que você teve comigo, de falar, todas as autorizações. Então, eu acho que isso aí, além de tudo, tirando a parte do informativo, existe uma amizade. Eu prezo muito a amizade, eu prezo muito a relação de longo prazo do que o imediatismo. Acho que é interessante, Richinha, você falar desse 21 de março, que é a saída do Thiago Gasparino, que, para quem não se lembra, houve um rompimento da diretoria executiva, uma ameaça de renúncia por parte dos irmãos Minatel, e veio a questão do Fausto. E eu quero muito colocar, Richinha, essa questão do cargo CEO, e você falou uma coisa muito importante. Opa, o Fausto entrou numa furada, tá? Antes de te fazer a pergunta, eu quero dar o posicionamento meu, que é o seguinte: eu sempre defendi a questão do futebol profissional,
né? Você tem que ter um cargo profissional. Mas tem que ter aquela questão, ele tem que ser viável, inclusive financeiramente. Queria que você explicasse para nós, Richinha, o que aconteceu no dia 21/3, que já houve a primeira transigência, né, com a saída do Thiago Gasparino, a entrada do Fausto e o que está acontecendo hoje na situação do Fausto que incomoda você. E não é uma situação do profissional, não é uma questão pessoal do Fausto, é uma questão cargo versus salário. Queria que você explicasse isso, amigo. Vamos lá. No dia 21 de março, na verdade ele começa antes, tá? Após o jogo contra o Novo Horizontino, a Inter tinha uma partida importantíssima contra o São Bernardo, tá? E essa partida, a vitória nos tirava completamente as chances de rebaixamento. Chegamos de Novo Horizonte, na terça-feira acho que o Thiago me procurou, pediu uma videochamada comigo, com o Lucas e com o Rigo, informando que ele tinha recebido uma proposta do Novo Horizontino e que era irrecusável. Passou até os valores pra gente. Falamos, Thiago, não tem nem como. Mais uma vez a gente tem que ficar feliz por estar ter tido um profissional como você aqui e que está indo para melhor, certo? Apesar da perda. Isso aconteceu com o Henrico, isso aconteceu com o Carpini. O Carpini, na verdade, quando a gente perdeu, a gente achou que ele estava indo para melhor, mas acabou não tendo a continuidade da Série B que estava prevista. Tá bom. Porém, nós temos um jogo importante. Então, como que nós vamos conduzir isso daí, cara? Ninguém pode ficar sabendo. Se isso daí vazar pro vestiário, pô, como que o jogador vai lá, meu chefe já tá de partida? Como assim? Não posso... isso não pode sair. Beleza, combinado. No dia seguinte, já tínhamos informações de pessoas que estavam sabendo, dentro do próprio Limeirão, tá? Que estavam sabendo por quê? Provavelmente pela boca do próprio Thiago Gasparino. Eu e o Marcelo estávamos sabendo logo após o jogo do Novo Horizontino. Eu fiquei sabendo. Terminou o jogo do Novo Horizontino, eu e o Marcelo já sabíamos. Tá, então... Fiquei sabendo de pessoa de olha a situação. Então, eu volto a repetir. O Thiago Gasparino, gente, é um cara que, assim, falava para o Zezinho. O Zezinho joga no tal time, ganha tanto, o empresário dele é tal. É verdade. E o contrato dele acaba tal dia. Ele sabia Fenômeno. tudo. Você falava assim, tô indo embora assistir um jogo da Libertadores. Ele falava, eu vou para casa assistir a Série C. Isso. Eu vou para casa assistir a Segundona. Por quê? Ele é um caça-talentos. O cara é um profissional excelente nesse sentido. Agora, não posso dizer que ele foi profissional na saída. Então, já citei. É um cara que foi na minha casa, não só ele. Foi ele, o Roger, o Rigo, o Lucas só não foi porque não quis ir. Mas foi convidado. Fomos lá, comemos pizza, tomamos vinho e, pô, a família dele e tudo mais. Agora, a partir do momento que ele fez isso, pra mim, eu não tenho mais o meu respeito. Pronto, Portas fechadas no Limeirão. Tá. Eu acho que nem ele teria condição de voltar, mesmo sendo um grande profissional, que Sim, eu também acho. Nós não podemos ser injusto da parte do profissional, mas a saída dele como ele fez, não. E o que aconteceu? Isso vazou. Quando chegou na segunda-feira, no seu programa foi falado que ele estava indo e que estaria levando 5, 6 jogadores. Eu falei. O Ademir Matos, que é diretor, entrou no grupo da diretoria e falou, presidente, o que é isso aqui que está acontecendo? Que está saindo, CEO, está saindo jogadores e ninguém fala nada, nós não estamos sabendo de nada. O Lucas falou assim, não, isso não é nada, é boato. Eu falei, não, Lucas, está na hora de contar a realidade para todo mundo. Então, aí começou o problema. Aí se revoltou, os Minatel se revoltaram e todo mundo. Quem entrou para apaziguar? Eu, o rebelde de hoje. eu tô rebelde. Eu fui, não, calma, gente, tal, vamos conversar. Marcamos uma reunião, o Lucas não foi, me reclamou comigo, como eu fiz reunião sem a presença dele. Eu falei, Lucas, eu tô fazendo reunião pra gente entender, pra explicar o que tá acontecendo. E só que a gente já decidiu o seguinte, o Gasparino tem que ir embora. Não adianta ele ficar dentro do Limeirão, porque, cara, ele tá aliciando jogadores nossos. Falei isso no grupo com a presença do Gasparino, tá? Falei, cara, tá conversando com o jogador, isso vai fazer mal, nós temos um jogo importante contra o Santo André. Desculpa. Santo André mesmo. Desculpa. Na segunda-feira depois do jogo do Santo André. Que aí era Ferroviária. Já tinha acontecido, você viu o que aconteceu lá, putz, será que teve a ver e tal? Bom,
No dia seguinte, para nossa surpresa, o Thiago Gasparino estava soltando vídeo lá de Novo Horizonte, com a camisa do Novo Horizontino, falando, pegou mal. não vejo a hora de estar aqui. Terça-feira. Né? Não vejo a hora de estar aqui, porque eu já vinha monitorando jogadores para Novo Horizontino. Gente, eu catei o telefone, liguei pro Lucas, mandei esse vídeo e falei assim, ó, pode parar, cara. Esse cara tem que ir embora agora. Porque ele tinha gravado e já estava no dia seguinte no Limeirão. Quando chegou pra gente, ele já estava. O erro dele foi esse. Foi esse. Tem que Ter ir embora vestido agora. a camisa, ter Eu falado. apresentei o programa na terça, você estava viajando. Eu estava na Bahia. E ele eu pedi para ele entrar ao vivo, foi até um motivo da discussão minha com o Tatinha. Ele falou que ele iria para o jogo contra a Ferroviária, que era sexta-feira. Isso. Na Araraquara, interior. o troféu do interior. Não, ele vai pro jogo. Eu falei, não vai. Se você falar que ele vai, que ele não vai embora agora, sai a diretoria toda. Ele pegou, não, então tá bom, vou resolver, e resolveu. Tá? Mandou, falou com o Thiago foi embora. Só que ele não precisava ter feito a rescisão do jeito que ele fez. Ele fez uma rescisão sem consultar a diretoria, aonde o Gasparino saiu com a rescisão melhor do mundo, tá? Dos sonhos de todo mundo. Então, isso daí gerou o primeiro problema, o 21 de março, vem aí que gera o primeiro grande problema entre vice-presidente e presidente, porque, principalmente como eu falei, o Rigo, ele responde também. Entendi. Por isso. Marquinho Rockman. Bom, eu vou voltar um pouco ao passado, porque aí eu vou explicar onde eu quero chegar. Quando a Inter subiu para a primeira divisão do Paulista, parece que a Inter, tipo assim, sabe aquele cara que ganhou na Mega Sena e aí no dia seguinte ele compra uma Ferrari, ele não esqueceu dos amigos, e eu vou falar isso aí com certeza, isso aconteceu comigo. A gente, em outras situações, a gente ia no Limeirão, a gente era sempre bem recebido. Eu não digo que não precisa ter um segurança na porta, precisa se apresentar para entrar lá, eu acho que tem que ter tudo isso aí. Afinal de contas, é um lugar que é da Inter lá. Mas acontece o seguinte, mas desde aquele momento eu fui algumas vezes pegar ingresso, comprar ingresso, diga-se de passagem, e eu vi uma coisa assim que eu senti que não era aquilo que era a Internacional de Limeira. Aquele lance do torcedor ajudar, como nas outras gestões ajudaram, isso parece que não precisa mais de ninguém. Então aí repórter não podia mais ir lá, não tinha nenhuma informação para repórter. Não tinha informação para o torcedor que ia lá, que estava sempre lá. Aí eu percebi que não ia dar certo. Graças a Deus não caímos nenhuma vez ainda depois que a gente voltou. É muita sorte? Sorte. Ah, Marco, mas teve trabalho, não caiu. Mas não foi só pela Inter que não caiu. Não teve uma participação, você podia falar, pô, mas essa era a missão da Inter não ter caído. Agora eu te falo, a gente sabia que tinha alguma coisa errada lá. Eu, pessoalmente, sabia. Porque como um lugar onde o presidente da Inter não é de dar entrevista, tudo bem, eu até concordo que ele não é uma pessoa que gosta de... Mas a gente está em 2022, onde a comunicação é muito importante, que precisa da satisfação. Então, aí aonde que entram as fofocas? Aonde que entram as encrencas? É essa falta de informação. Então a gente pega aqui uma imprensa de Limeira, que tem grandes pessoas que trabalham aqui, mas chega lá, o Edmar passou por isso. Para entrevistar alguém tinha que pedir permissão. Tudo bem, até concordo. Mas aí que tá, estourou esse ano aqui, essas confusões. Vocês da diretoria, vocês não estão lá direto. Vocês não perceberam que tinha alguma coisa errada antes? Marquinho, eu falo que eu sempre procuro ser justo, tá? Então, eu não estava na diretoria ainda no primeiro ano, né? Mas eu estava acompanhando muito de perto, até pelo convite do Lucas e do Rigo mesmo, tá? O Elano era o técnico e veio a pandemia, tá? Eu acho que isso acabou fechando um pouco para a imprensa, para a torcida e tal. Porém, a pandemia acabou, né? Tudo foi se abrindo de novo e me parece que ficou meio cômodo essa questão. A gente passa a notícia do jeito que a gente quer, a gente fala com a torcida só quando a gente quer e era uma coisa que eu vinha batendo. Eu cheguei a falar em reunião, falei, Lucas, a gente precisa ser mais aberto para a imprensa. Sim. A gente precisa ser mais aberto para os torcedores, não só os torcedores
de arquibancada, mas nós temos aqueles torcedores que já foram presidentes, que já foram diretores. A gente precisa, não deve ser fechado desse jeito o negócio. E eu ouvi o Lucas falando, eu já tenho a minha opinião formada sobre isso, tá? Raul Seixas. Então, eu fico assim, numa situação que a gente via que não era legal, entendeu? E é por isso que eu falo para você, aí nós precisávamos ir mais a fundo da gestão, tá? Porque onde não quer falar, onde não quer se expor, é o que eu falo, eu não tenho prova de nada, não estou falando aqui que fez coisa errada, mas faltou transparência com a gente mesmo, própria diretoria, entendeu? Entendi. Ô, Richinha... Eu vou até adicionar, perdão, Richinha, tem muita gente que está perguntando sobre a questão da sua opinião sobre o Fausto Momenti, que eu acabei fazendo a pergunta, tá. que você falou sobre o Thiago tá. e não falou sobre o Fausto. Olha, a minha opinião sobre o Fausto é que o cargo de CEO não cabe mais na Inter, tá? Eu acho o seguinte, que nós tivemos um Henrico Ambrogini, que era um CEO de fato, tá? Um cara com um nível administrativo muito forte. Campo e fora do campo. Né? Muito forte. Instruído. Não tão conhecedor como o Thiago em relação a histórico de jogadores, mas com muitos contatos que passavam isso para ele. Tanto é que formou um time muito bom. O Gasparino veio com mais futebol, menos administrativo. Tá? Continuou com o cargo de CEO e salário de CEO. Só que a gente tem que entender o seguinte, o nosso bolso é pequeno, tá? Nós temos que, e sempre foi assim, com diretoria, com abnegados. Então, eu acho que nós temos que ter um profissional de futebol, porque eu não entendo de futebol, por isso que eu falo. Eu não opinar sobre jogador, sobre técnico, muitas vezes a gente aceita muito mais as sugestões. Eu não conheço o jogador fulano, ciclano, porque a gente não assiste os campeonatos que eles vêm para jogar uma Série D. E aí acontece isso, que o Fausto, na minha opinião, ele não está preparado para ser um CEO, porque não é uma pessoa com experiência administrativa. E principalmente para ganhar o salário que veio para ganhar, entendeu? Então, volto a falar, nada contra o Fausto, mas eu não concordo. Eu acho que nós temos que ter um gerente de futebol, que de repente pode até ser o Fausto. Ele é um bom gerente de futebol. Eu acredito que sim. Ainda não tivemos assim a experiência, não sei. Ele, pelo que ele tem passado, ele diz que faz um time competitivo com uma folha bem reduzida. Se ele fizer isso, eu acho que é um bom... Compensa. Porém, eu acho que a parte financeira, a parte administrativa, nós temos que ter lá profissionais de um custo mais baixo, que vão lá todo dia, seguir horário, mas com uma supervisão, não de quem jogou bola, de quem está preparado para cuidar do futebol, de diretores que têm esse gabarito. Nós temos dentro da nossa diretoria muitos diretores que estão preparados para isso. E foi uma das coisas que aconteceu na reunião. Na primeira reunião que eu falei para vocês, que eu fiquei a terça-feira pensando, eu cheguei lá na quarta-feira e falei assim, gente, eu estava estudando aqui, nós somos em 21. Eu criei aqui 7 departamentos, nada que precise ser esses 7, a gente muda, mas um departamento financeiro, um departamento de marketing, um de eventos. Vamos se dividir em 3 em cada departamento. Cada desses aí a gente pega o profissional que trabalha dentro da Inter para a gente dar suporte. Passa as ideias para ele trabalhar. Então, vamos dar um exemplo aqui. Quem está no marketing, Eleusis, vamos fazer uma festa agostina, vamos fazer um show no CT para a gente levantar dinheiro que nós estamos precisando. O financeiro, Emilson, Darcy, vocês que têm boa experiência financeira, vamos chegar lá no financeiro, entender como é que está esse fluxo de caixa, ver aonde a gente consegue enxugar, para a gente chegar mais saudável lá na frente, ver o que nós vamos precisar buscar, porque nós temos aqui fulano, ciclano, que tem experiência, que tem nome na cidade, que conhece o empresariado, para ir buscar novos patrocinadores. Então, essa foi a ideia. Mas o que aconteceu, para minha surpresa? Enquanto eu estava sonhando com isso, parece que o Lucas estava ligando para os outros integrantes e falando, olha, o Richinha, Corrigo querem me derrubar, entendeu? Putz, não liga para eles não, que eles só querem me derrubar. É político o negócio. Então,
a primeira coisa que eu ouvi foi assim, ah, não, a gente veio aqui só para votar. A diretoria é preparada para passar as coisas para a gente, então traz os assuntos que a gente resolve, isso ou aquilo. Eu falei, puxa vida, né? Foi minha primeira decepção. Entendi. Quando chegou na semana seguinte, que a gente viu que teve o assunto do Roger, que foi levantado, mas peraí, não foi isso que a gente combinou aqui. Não, foi isso que foi falado, sim. Pô, mas nós acabamos de ler a ata que fala diferente. Não, mas foi isso. Infelizmente, também não. Não deixa para lá. Aí vou até ver aqui outros assuntos aqui que está na minha carta. Quando teve o fluxo de caixa, foi apresentado, tá? Foi apresentado um fluxo de caixa onde estava faltando um valor a ser pago para um prestador de serviço. Eu falei assim, peraí, isso daqui tá errado. E o pior de tudo, esse prestador de serviço, nós fizemos uma ação para que ele fosse pago, entendeu? Economizando desde que acabou o Paulistão, para que foi pausadas as atividades dele, para que depois o dinheiro que estava previsto fosse para pagamento dele. E conseguimos gratuitamente essa atividade que ele fazia. Não da maneira como ele fazia, mas como é corte de grama, posso falar? Sim. É corte de grama no inverno, e a Série D era mais tranquilo. Eu mesmo estava fazendo isso de graça para a Internacional. Tá? Assim como outros fazem também, tá? Não estou querendo me gabar disso. Mas, para minha surpresa, eu liguei. Ô, amigo, você está recebendo? Não recebi nada e ninguém me deu uma ligação. Puxa vida, passo isso na reunião, ninguém para falar assim, não, peraí. Nós temos que entrar a fundo para saber o que está acontecendo nessa gestão, tá? Isso é um assunto. Pô, eu fico... Edmar, isso daí me incomodou demais quando eu li na carta, que é um negócio de você dever para fornecedores. Tem uma coisa que eu sempre bati, você tem que pagar os fornecedores em dia. Pelo menos dar uma satisfação. Ou pelo menos dar uma satisfação. Pelo menos dar uma satisfação. É o que eu falo. Então, queima com o Roger, profissional, tá? Queima com o fornecedor. Aí veio a questão do salário do Fausto. Pô, você sai lá de Manaus, tá? Para vir trabalhar na Inter de Limeira, pô, na boa, eu viria por menos. Mas vamos falar aqui pela mesma coisa. Agora vim ganhando quase o dobro, tá? Num segundo momento. Eu acho que não é boa gestão. Ninguém fala sobre isso, tá? Aí aparece outro assunto. A questão o Fausto apresentou o organograma do clube. Essa função aqui tinha, mas pediu a conta. Aqui tinha uma pessoa, mas saiu essa semana. Aqui tinha uma pessoa, mas também pediu a conta. Peraí, tá tudo mil maravilhas? Não tá. Gente, a gente precisa, essa diretoria, eu participei da reunião que criou, foi criada pra gente ir a fundo, pra gente, não é palanque eleitoral, entendeu? Não tô lá para derrubar o Lucas, muito pelo contrário. Estamos lá para arrumar a situação para que a gente não chegue o ano que vem estourado, entendeu? Pode falar, Marcos. Ô, Richinha, então, a minha pergunta ficou, talvez você não respondeu. Do jeito que eu esperava, do jeito que eu achava que você ia responder. Porque acontece o seguinte, se o presidente da Inter está indo mal, fez tudo isso aí de errado, qual o grau de responsabilidade dos conselheiros e da diretoria? Não estou falando agora. Agora te viu o que aconteceu. Mas lá atrás, não tinha reunião todo semanal ou quinzenal que fosse? Dentro da diretoria não tinha reunião, tá? Não tinha reunião. Passou a ter reunião depois que aconteceu o negócio do Thiago Gasparino, que eu fui e falei, Lucas, ele questionou, mas não dá para ficar informando tudo toda hora, sei o quê. Falei, mas faz reunião e leva todos os assuntos para reunião. Eu também não teria condição de ficar escrevendo no WhatsApp e falando tudo o que acontece. Faz reunião. Passou a ter reunião de uma forma assim que a gente não imaginava que era ideal, sempre ele levando os assuntos que queria levar e tudo bem. Mas o conselho se inclui nessa questão, quando eu falei da imprensa, da torcida. O conselho também acho que não foi tratado como conselho, entendeu? Porque justamente começava em grupo de WhatsApp, conselheiro, o que está acontecendo? Viu uma notícia assim, 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 e a gente não está sabendo. Então, quer dizer, o conselho também não estava contento.
Porém, é isso. A hora que também chamamos o conselho para dentro, eu falo para você que eu estou decepcionado, tá? Estou falando, não é contra A contra B contra C. Sim. Do modo geral, eu esperava mais. Eu acho que a gente está vendo que tem problema. Puxa vida, vamos junto. Agora não, ficar falando, não, a gestão é boa, a gente veio aqui para votar. E falo mais para vocês. Ontem, estou sabendo que na reunião não tinha 10 pessoas e o próprio Lucas não foi. Tá? E avisou, faltando 6 minutos para as 6 horas da tarde, que era o horário da reunião. Então, Deixa eu estão falar. brincando com a Internacional. Dos Em 20 cima foi abaixo disso, de 10. em cima disso, muitos torcedores, muitos, o Richinha Drago tem que ser o presidente da Inter. O Richinha Drago, pelo nome que o pai dele fez, pelo trabalho que fez na Inter, tinha que ser o Richinha. Por que não o Richinha como presidente da Inter? Não. Que motivo? Eu acho assim, que uma coisa não é diferente da outra, tá? Meu pai tinha um perfil que naquele momento no futebol, acho que deu super certo, tanto é que as vitórias vieram, ele tem o respeito de todos, mas era um estilo de futebol e hoje o futebol é completamente diferente. Primeira coisa que ele me ensinou, para ser presidente da Internacional tem que ter tempo e dinheiro. Eu não tenho nenhum dos dois, tá? Porque você tem que ter tempo e dinheiro para não precisar ir trabalhar, para ficar fora, que quando faltava, punha mesmo. Nossa, tá? pôs muito. Punha mesmo. Então, eu já não consigo, já não dá para mim. Eu tenho hoje, Edmar, você sabe que eu vim de Campinas aqui para participar E do agradeço. programa. Obrigado, Com o maior porque prazer. você tem compromissos em Campinas e veio só pro programa. Obrigado. Com o maior prazer, porque eu respeito muito o programa. E respeito eu agradeço. Marcelo, Marquinho. E você sabe que eu acho que nada mais... E principalmente de respeito ao torcedor leonino. Isso. Então, ficar uma carta... o Richinha renunciou. Não, eu renunciei por isso, tá? Porque ficar dando murro em ponta de faca não adianta. Se não estão dispostos a fazer o que eu acho que tinha que ser feito, ok, eu saio fora. Talvez eu seja errado, tomara. Inclusive está nesse Então, você terminou a carta Tomara que dizendo, eu esteja tomara errado. que eu esteja errado. Tomara, porque eu quero o bem do Leão. Tá? Se eu estiver errado, eu vou reconhecer. Vou ser o primeiro a reconhecer. Puxa vida, vocês estavam bem. Pô, o Leão tá super bem, ótimo. É isso que eu quero. Mas hoje eu acho que eu tô certo. E por isso que eu tô defendendo a minha opinião. Certo. Certo? Mas volto a falar. Então, eu não tenho condições, tá? Nunca tive nunca aspirei a ser presidente. Mas os torcedores querem. Fico lisonjeado, fico honrado, sem dúvida nenhuma. Para mim, eu acho que, seria legal pensar no meu pai lá de cima, lá, vendo Ele ia estar orgulhoso de os você, passos dele. Mas não tenho condição. Eu acho muito difícil ainda no futuro isso daí, tá? Tá. E completando esse primeiro bloco, tem 2 blocos com o Richinha. Hoje, quem seria o presidente ideal para a Internacional? É difícil. É difícil. Eu vou falar a verdade para você, Edmar. Eu, sinceramente, eu tenho pessoas que já foram presidentes, que eu gostaria muito de vê-los novamente. Luiz Fernando Ferrari é um deles. É um deles. Opa. E tem essa condição? Não. Infelizmente não. Já Falou com ele? Falei com o Fernando, perguntei. Nossa, seria legal, hein? Tá, porque na verdade, fala assim, não, mas o Richinha falou ali que não tá apoiando ninguém, mas falou com o Fernando? Não, falei com o Fernando em virtude do tudo que está Sim. acontecendo. Porque quando a gente vê ligações aí que estão sendo feitas para dar sequência na Inter, a gente fala, não, peraí, então eu vou procurar uma pessoa que a gente sabe que teve um sucesso, Um amor ao clube. Um amor ao clube e tem total condição de representar a Inter numa Federação Paulista, total condição de representar a Inter dentro de outros clubes de São Paulo, tem acesso a grandes profissionais, então eu acho que seria um baita nome. Mas não é o momento para o Fernando também. Sim ou não? Danilo Maluf seria um bom nome? Eu não acho, Lucas D'André seria um bom nome? de jeito nenhum. Taimon Bueno seria um bom nome? Eu gostaria. Mais algum nome que vocês lembrem? Como chama? Você defende, por exemplo, falaram que o primeiro movimento, Rafael Rigo seria Rafael o presidente. Rigo. Não. Não, também não. Ele não seria candidato. Não é candidato. Então, se você tivesse condição de escolher um hoje, se falar a sua decisão vai definir o presidente da Inter. O Rafael Rigo eu posso até falar pela proximidade que eu tenho dele e saber da vida dele profissional, tá? Então, eu também vejo que, até mesmo da mesma forma que a minha não cabe.
Desculpa, Edmar, não entendi sua pergunta. Hoje, você indica um presidente da Inter. Que nome você colocaria em pauta? Eu continuo falando para você, a questão não é política. A nossa vontade agora era estar falando outras coisas, era estar falando de sequência do Lucas, tá? Não, hoje eu acabei de falar, não quero ele como presidente, não acho que é a melhor. Mas a questão não é tirar o Lucas e colocar outro presidente. A questão é que a gente fizesse esse levantamento, a situação atual, arrumasse a casa até o final do ano e dentro dessa própria diretoria teria que sair o presidente. E poderia até ser o Danilo. Cássio Roque. Poderia até ser o Danilo, mas não da forma como está sendo colocado. Cássio Roque é um grande nome. Cássio Roque é um grande nome, sem dúvida nenhuma. Lembrei. Então tá bom. Primeiro bloco com Richinha Drago, muito bom por sinal, muito bom. Voltamos daqui a pouco com o Roda Viva. Richinha Drago no centro do Roda Viva. Estão perguntando, hein? Não, a gente vai abrir também perguntas para os nossos internautas. Tá bombando hoje, rapaz do céu, Richinha. O homem é forte. 1 minuto.